mensagem hoje vai tratar sobre a extremidade do resultado, opostos, extremos. Resultados totalmente opostos. Disparidade. Disparidade são opostos extremos. De uma pessoa que trata o sagrado como sagrado e trata como profano sagrado. Deus não quer robôs, senão Ele não teria nos dado livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder de decisão. Tudo na vida é uma decisão. Até o poder da vida que só Deus tem, Ele nos deu livre-arbítrio para decidir se vamos viver ou morrer. Põe diante de ti a vida e a morte. Escolham, pois, a vida para que tu e teus filhos vivam. Mas tem gente que se mata em vários caminhos. Sim ou não? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é uma surra de temor a Deus. Começou na madrugada de hoje com o apóstolo. Nós vamos estudar Amós, capítulos 4 e 5. Fala comigo assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabedoria é saber fazer boas escolhas. Simplificou tudo, né? Mas é simples para poder dizer. E eu simplifiquei ainda mais na forma de ensinar para você entender com clareza. Mas vai praticar isso para você ver se não vai te exigir muito sacrifício. Se fosse fácil, o caminho não seria estreito. O caminho que leva à vida seria largo. Sim ou não? Então vamos lá. Deus quer a alma das pessoas. Eu falei nessa madrugada o seguinte. Eu li lá um salmo messiânico, né? Que Davi traz a imagem do Cristo com esperança olhando para o Pai e revelando a humanidade e as angústias do ser humano revelados no Cristo que haveria de vir como Messias. E Davi profetizando isso num salmo. Quem ouviu a oração da madrugada de hoje? Maravilhoso, parabéns, vocês têm que ouvir. Vocês têm que ser os primeiros. E o apóstolo falou de Amós, que causa um temor muito grande, que mostra a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Esse calor exacerbado. Nós vamos entrar nisso. Mas o que acontece? João 3,16 revela a base do cristianismo deste tempo da graça, que é o tempo que nós vivemos. E esse absurdo que esses crentes sem revelação saem dizendo por aí, que agora é o tempo da graça, é só o sangue do Cordeiro, tudo a graça te basta. Essa palhaçada que saem dizendo aí, com o menor respeito com a palavra de Deus, é a maior pregação do inferno, para alargar o caminho para a pessoa, e a pessoa ir para o caminho largo achando que, oh glória, se você puder dar um glória, se você, estava falando isso para o Rodrigo ontem, falei, pelo amor de Deus, eu não aguento isso desse povo que fala assim, ai, será que você pode dar um glória? Que raiva que me dá isso. Não tem será, é sim, não, o que tem que fazer eu vou fazer, é prontidão de obediência. É ser forte e corajoso, não tem essa plástica, essa coisa mole. Obrigada, Rainha. Que tentam incutir nas pessoas e conseguem para deixá-las confortáveis no pecado, na vida podre. E Amós fala sobre um povo que era de Deus. E Deus estava falando assim, escuta, vai vir uma destruição desgraçada sobre vocês e quem vai colocar sou eu. Não é o diabo não. Sabe por quê? Porque vocês obedecem pelas metades.
Vocês até sacrificam, vocês até dão dízimo, mas não tem temor no seu coração. Não tem verdade na sua ação. Deus não quer robôs. Se Ele quisesse robôs, Ele não teria criado o livre-arbítrio e nos dado o livre-arbítrio, que é o poder de decidir a nossa vida. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é maravilhosa. Por quê? Ela é o poder do Espírito Santo que antes habitava fora do homem, agora dentro de nós, nos ajudando a obedecer a Deus, porque as ordenanças e mandamentos de Deus são difíceis de obedecer, por isso que a porta é estreita. Só que antes a gente não tinha o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. Agora nós temos o ajudador, ou seja, Jesus falou assim: agora que vocês vão ter o Espírito Santo, o que antes você tinha que matar alguém para ser punido aos olhos de Deus por esse pecado, eu digo, se você pensar em matar alguém, você já matou essa pessoa. Porque eu estou elevando o nível, eu estou elevando a régua. Se antes você tinha que dormir com outra mulher, dormir com outro homem fora do casamento, para você ser condenado por esse pecado. Agora eu digo, se você desejar, você já cometeu o adultério. Jesus disse isso, sim ou não? O que é isso? Isso é a graça. Eu vou aumentar as exigências. Por quê? Porque agora você me tem dentro de você para te ajudar. Você só não vai fazer certo se você não quiser. Por isso que quando você tem o Espírito Santo e você está diante de cometer um pecado, vem aquela angústia, vem aquele nó na garganta, mas você ainda assim consegue cometer a iniquidade, que é o pecado consciente. Porque Deus não vai te obrigar a ser santo. Deus não vai te obrigar a ser cristão. Se eu pudesse fazer um pedido para Deus, extremamente egoísta, eu pediria para Ele: tira de mim o livre-arbítrio, me obriga a te obedecer, porque é muito difícil. Por isso que são poucos os que entram pela porta estreita. Estou pregando isso para vocês, pastores, e para vocês terem consciência disso e conduzir as suas ovelhas da forma mais sábia. Porque se você der feijoada para um bebezinho, você vai matar ele. Mas vocês não são mais bebezinhos, vocês têm que ter consciência do que vocês estão fazendo. Não tem ninguém brincando aqui de ser pastor, não. Deus vai cobrar de você, porque Ele quer a sua alma. Mas porque você é um líder, você é um pastor, Ele vai cobrar de você as almas que Ele te deu para confiar em nome dEle. Porque quando se fala assim, apóstola Daniela, está dizendo Jesus Daniela. O que a Daniela está fazendo em nome de Jesus. Ela vai prestar conta de cada um a Jesus depois. Isso não é só apóstola, não. Isso é você também. Por isso que eu estou aqui em cima desse altar aqui com extremo temor, ensinando para você sem escolher as palavras. Por quê? Porque a minha obrigação é ensinar você. Eu ensino a igreja também, que é minha obrigação, não é favor? Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Então Ele falou, faz o que eu estou mandando, corajosamente. E eu faço. O apóstolo fala cada coisa com a gente. Você quer sair correndo dali, porque te constrange. Expõe a vergonha do seu erro. Mas tudo que você esconde, tudo que você oculta, te domina, vira seu Deus. Por isso que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Sabe por quê? Porque a mentira é algo que você esconde. E aquilo vira seu Deus, aquilo te domina. Você só faz se aquilo deixar. Tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, Deus não está mais na sua vida. O seu Deus virou aquilo. O medo, a ansiedade, o desespero, a mentira, o pecado, tudo. Errar o alvo é desobedecer a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então vamos lá. Vamos sem mais delongas aqui. Tratar o sagrado como sagrado. Deus quer a alma das pessoas. O que é o evangelismo? É dar a Deus aquilo que Deus quer, além de mim. Eu falei na oração dessa madrugada, no salmo messiânico que eu ministrei para a igreja, na oração da madrugada, que para Deus fazer uma grande obra na sua vida no Monte Manaim na sexta-feira da Paixão, Ele precisa do quê? De você lá, da sua vida. Como é que Ele vai fazer uma grande obra em você se você não estiver presente, se você não estiver lá? Porque quem vai fazer a grande obra é Deus, não é você. Mas você tem que fazer a sua parte, porque Ele não vai fazer a sua parte. Deus quer a alma das pessoas. E o evangelismo é dar a Deus além da minha alma, outras almas, porque é o que mais agrada a Deus. É a única coisa que a gente faz na obra para Deus. Já pensou nisso? Eu preguei isso lá em Vitória.
povo assim, você não via um mosquito voando. Porque a verdade choca, né? O óbvio dito choca. Ainda mais nesse mundo de tanta hipocrisia que a gente vive hoje, tanta falsidade. Você é fiel no dízimo por causa de quem? Por causa de Deus? Por causa de mim. Porque senão o devorador, o cortador, o migrador vai acabar comigo. Você é ofertante por causa de quem? Por causa de Deus? Não, por causa de mim. Porque eu quero que a mão que eu abro para dar esteja na posição para receber também. Eu dou sacrifício no altar por causa de Deus? Por causa de quem? Por causa de mim. Por quê? Porque o meu sacrifício diz o quê? O que o meu sacrifício diz? Deus, eu não tenho competência para resolver esse problema. O médico não tem competência para resolver esse problema. O advogado não tem competência para resolver esse problema. Não tem quem me ajude nessa terra. É só Deus. Então todos os meus recursos, porque é o dinheiro que paga, todos os médicos, advogados, hospital, qualquer solução. A maioria dos problemas de uma pessoa o dinheiro resolve, sim ou não? Ok. E o dinheiro é o quê? É o fruto do meu sangue. Então eu pego o meu dinheiro e falo assim: Senhor, está aqui. Eu estou colocando o Senhor acima de todos os meus recursos. Porque é só o Senhor na minha causa. Eu sacrifico por causa de mim. Porque eu não tenho competência para resolver sem Deus. Sim ou não? Olha, o que eu fiz para Deus até agora? Se eu sou dizimista fiel, se eu sou ofertante, se eu sacrifico. Eu oro por causa de Deus, apóstola. Deus precisa de bater papo comigo. É isso? Eu oro por quê? Porque senão eu vou sentir o vazio da alma. Que só a presença é preenchido. A presença com P maiúsculo do Espírito de Deus. Eu oro por causa de mim. Eu jejuo por causa de Deus. Vou deixar de comer porque eu amo o Senhor. É isso? Não, por quê? Porque a minha carne, se eu continuar dando a ela tudo que ela quer, nessa vida hedonista, quer dar a carne tudo que ela quer, e vai dando, e nunca tem fim. O que vai acontecer? Meu espírito vai morrendo cada dia mais, vai ficando fraco. E a carne vai dominando o meu espírito. E eu vou virando carnal, mundano, podre. E morrendo. O jejum é o quê? Dar não para a carne fisicamente. É um exercício espiritual. Dou não para minha carne. Eu vou dar para você o que você quer, porque eu estou concentrado em fortalecer o meu espírito. Ele manda no meu corpo, não a carne. Por isso que eu amo aquele texto de Deus não se zomba. Tudo o que você semear, certamente você colherá. Se você semear na carne, você vai colher o quê? Destruição. Mas se você semear no Espírito, você vai colher o quê? Vida eterna. Então eu não jejuo por causa de Deus. Eu falo em línguas, apóstolo. Dos anjos. Dos anjos. Não é dos homens. Por causa de Deus. Você está falando em línguas por causa de Deus? Não, você está falando de línguas por quê? Falar em línguas edifica só quem está falando. A não ser que tenha um intérprete para abençoar o povo e fazer com que as pessoas entendam, porque a fé tem que ser entendida. Renovação da mente. Então, se não receber, se não for compartilhada de forma que as pessoas ali entendam, tudo que você está falando em línguas ali está edificando só o seu espírito. Eu oro em línguas, é maravilhoso. Fortalece muito o nosso espírito. Com temor e tremor. Mas você ora em línguas não é por causa de Deus, é por causa de você. O que você faz então por causa de Deus? Só uma coisa: evangelismo. Porque só tem uma coisa que Deus quer da humanidade: a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira, olha o nível desse amor, que Ele deu o seu único filho, unigênito, único da espécie. Era o único filho de Deus, o resto tudo era criatura. Para quê? Para que todo aquele que em Jesus crer, ou seja, todo aquele que verdadeiramente se converter ao cristianismo, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque quem não crer em Jesus não vai ao Pai mais. Quem não se converter verdadeiramente ao cristianismo não chega mais a Deus. Porque não há outro caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele.
está entendendo? Diga amém. Então, a única coisa que eu dou a Deus: almas. Deus quer a alma das pessoas. Fala isso comigo. Deus quer a alma das pessoas. Agora faz assim, como alguém que está diante de um grande projeto e não pode parar, como diz Neemias. Faz assim com a mão, assim, ó. Deus quer a alma das pessoas. E quem que vai buscar essas almas? Oh. É você? Sou eu. Uma cara só. Eu sou essa pessoa que vai buscar as almas das pessoas para Deus. Então fala isso. Eu sou essa pessoa que vai buscar a alma das pessoas para Deus. Ontem os santuários lotados para a glória de Deus. Salva de palmas. O povo não quer uma igreja fraca, porque uma igreja fraca não tem resultado. O povo não precisa de uma igreja com caminho largo, porque o caminho largo o mundo já tem. Não sou eu que exijo de Deus que Ele se adapte a mim. Sou eu que tenho que me adaptar ao reino. Eu não tenho que adaptar a minha igreja às pessoas que estão ali. São elas que têm que se adaptar ao reino. E isso é de forma rígida? Isso é de forma grosseira? Isso é de forma mal educada? Não, isso é com amor. Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós do mundo que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro passo, conversão. Segundo passo, tomai de mim. Vocês sabem. Tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, venham como você está e aprenda, porque você não pode continuar como você está. Eu estou te dando um novo nome. Você não chama mais Daniela, agora você chama cristã. Por que o apóstolo Paulo diz: não mais eu vivo, Cristo vive em mim? É porque ele anulou ele. Negue-se a si mesmo. Vinde a mim como você está. Tome a sua cruz. Eu vou te aliviar. E siga-me. Faça o que eu mandar. Vem comigo. Pega um outro caminho. Muda essa vida. Porque se você não mudar a si mesmo, seus resultados não vão mudar. As coisas aí no mundo estão muito difíceis. E a tendência do mundo é só piorar. Bíblico. Eu tenho uma mensagem no meu canal do YouTube que depois, quando você tiver mais tempo, assista. Porque vai te causar um temor de Deus que pela. Que se chama Apocalipse. Trouxe lá no Monte Manaim. São 3 horas de pregação. 3 horas de pregação. Para quê? Para fazer uma lavagem cerebral na sua mente e mostrar para você o fim das coisas. Para onde a gente está caminhando como igreja. Para onde o mundo está caminhando. São opostos, são disparidades. É uma disparidade. Tudo que no reino é para a direita, para o mundo é para a esquerda. É totalmente oposto. Totalmente oposto. Quer saber como que é a forma de Deus? Olha como que no mundo é aplaudido. Tudo que é aplaudido no mundo pode fazer o contrário, oposto, extremo, que você vai ser aplaudido por Deus. O que você está vendo hoje? O que você está vendo hoje? Trisal? Nada, isso aí já é passado, tá? Isso já é comum. Comum, trisal? Um homem, 2 mulheres, 3 homens, 2 homens, 1 mulher. Normal isso aí, hoje comum. Tem até a igreja crente já fazendo casamento de trisal. É um amor, gente, o amor vencerá. Não é lindo o amor? Deus é amor. Olha como é que o diabo é podre. Olha a distorção da palavra de Deus. Trisal é passado, querido. Trisal já é comum hoje, normal. Normal.
que agora é o top? O top agora é o seguinte. Por quem você se apaixonou? Pela árvore. Então, vou casar com ela. Você vê hoje gente casando com árvore, casando com animal. O que é isso? Hedonismo. Dar à carne tudo que ela quer. O tempo todo. E nunca tem fim. Nunca tem fim. É igual a história de Adão e Eva no paraíso. Eles tinham tudo, gente. É tudo, tudo é tudo. Só uma coisa que eles tinham que ter como disciplina espiritual. Porque nada exige mais disciplina na vida do que a fé. Dieta não exige disciplina, acordar cedo não exige disciplina, beber muita água não exige disciplina, trabalhar duro não exige disciplina, tanto quanto a fé. Tudo isso exige disciplina, mas igual a fé, nada exige. Porque a fé é a que mais exige disciplina na vida de uma pessoa. E Deus falou assim, vem cá, vocês têm tudo. Governem sobre todas as coisas. Eu dei tudo para vocês. Tudo que eu criei aqui, maravilhoso, dei para vocês, inclusive os nomes aí, vocês dão. Dá aí, Adão, vai dando os nomes aí que você achar que é bom. E tô dando tudo para vocês. Governem, vivam. Vocês não têm que trabalhar, eu vou dar tudo para vocês assim, ó, só para vocês viverem. Vocês são a minha alegria. Só não toca nessa árvore ali, ó. Do bem e do mal. Eles ficaram cegos para tudo que existia e só enxergavam o que não podia. Mas tem essa frase, quando eu era adolescente eu ouvia muito isso. Como é que é? O que é proibido é mais gostoso. Como eu ouvi isso na escola. Fica, Eva, fica com ele. Não, não posso. É proibido. Não, mas o que é proibido é mais gostoso. Olha o diabo, ó. A serpente continua falando hoje. Eva não é por causa de Adão e Eva, não é porque eu chamo Eva, gente. Então, hedonismo, dar à carne tudo que ela quer. O tempo todo, nunca tem fim, é insaciável. Por quê? Porque o diabo faz isso. O diabo é inimigo do ser humano, se você não sabe. Se você acha que ele é inimigo de Deus, não, ele é vosso adversário. Buscando, ele busca se igualar a Deus, né? Ele se disfarça de anjo de luz, ele vem com sapatinho de algodão, né? O que ele faz? Ele fica ao derredor, bramando como um leão, mas ele não é leão, buscando a quem possa tragar. Ele não vai tragar a Deus. Não existe inimigo páreo para Deus. Ele quer tragar você. Aí, o mundo, a tendência é piorar cada vez mais. Eu prego isso assim, detalhadamente, sem pressa, nessa pregação do Apocalipse. A tendência do mundo é piorar cada vez mais e a tendência do reino é melhorar cada vez mais. É a tendência bíblica. Isso é profético. Isso está claro na palavra de Deus. E o que acontece? Como que o inimigo destrói a imagem original de Deus na vida de uma pessoa? Como que ele corrompe isso? Destruindo o sagrado. Por isso que o ódio do inferno é a família. Por isso que a família é tão sagrada para Deus, que ele chama a igreja de família de Deus. Por isso que lá em Gênesis começa com Adão e Eva, casamento, e lá em Apocalipse termina com Jesus e a igreja, casamento. É sagrado. E se eu trato como profano sagrado, eu vou ter consequências disso. E o que acontece? Se detona a família, se destrói a família, deturpa a imagem sagrada da família, o inimigo domina, porque a base da sociedade é a família. A base da igreja é a família. Começa e termina em família. Sim ou não, pregadores? Na ausência do sagrado vem o profano, porque o diabo veio profanar o sagrado de Deus. Então aqui nós vamos começar a ver uma subversão, que é o quê? Um desejo exagerado de dar à carne aquilo que ela quer e deixar com que os desejos e concupiscências da carne se tornem o seu Deus. E aí você vê hoje, filho casando com pai, filha casando com pai, filho homem casando com pai, filha mulher casando com pai. Olha os níveis de barbaridade, de absurdos, né? Aí você vê pessoas querendo casar com um bicho. Outro dia eu vi, tem coisas assim que eu recebo, eu me recuso a assistir.
Mas esse daí foi impossível eu não assistir. Quando eu vi, eu já estava assistindo. Que era o quê? Uma mulher no shopping, lá em Salvador, com a coleirinha de cachorro. Até aí tudo normal. Mas quem que era o cachorro? Uma outra mulher. Porque aquele dia ela acordou e se sentiu uma cachorra. Eu já vi na rede social pessoas, e tem ficado cada vez mais comum, que transfiguram o corpo para parecer um lagarto. Botam chifres para parecer o diabo. Alguém aqui já viu isso, gente? Ou eu estou vivendo outro mundo? Ah, você vê e finge que não vê? Você pensa sobre isso? E eu vou trazer para você a consequência desse tipo de gente que profana o sagrado, que não trata com reverência aquilo que Deus instituiu como sagrado. Porque tudo é escolha. Tudo na vida é escolha. Fala comigo assim: tudo na vida é escolha. E quando eu escolho tratar o sagrado de qualquer forma, eu vou colher consequências disso na minha carne. Como também o oposto, se eu escolho tratar o sagrado como sagrado, eu vou colher consequências disso na minha carne. Amós 3, vou ler o 3 também, e depois nós vamos para o 7. Diz assim: quem achou, diga amém. É um dos profetas menores. Vou esperar todo mundo achar. Diz assim: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Sim ou não? Não. Vamos começar com perguntas? Quem que você tem escolhido para caminhar com você? Pessoas com pensamentos de vitória ou pessoas com pensamento de derrota? Pessoas que te puxam mais para Deus ou pessoas que te puxam mais para a carne? Pessoas que te fazem enxergar mais o sagrado ou pessoas que profanam o sagrado com piadinhas e deboches? Você não vai chegar diante de Deus e quando Deus te cobrar, você vai falar assim: então, Deus, sabe aquela pessoa que o Senhor colocou na minha vida, afinal de contas foi o Senhor que colocou ela na minha vida. Culpa sua. Então foi ela que me influenciou. Pois é, a decisão é sua, não dela. Ela decide a vida dela, você decide a tua vida. Tem pessoas que serviram para caminhar com você até certo ponto, a partir dali não serve mais. Tem pessoas que você serviu para admirar até certo ponto, a partir dali você não pode admirar mais, porque elas estão indo para o buraco e vão te levar junto. Cuidado. Tem um versículo, foi o primeiro versículo que o Davi decorou. Eu fiz ele decorar por causa de um problema que ele estava tendo na escola. E eu não estava conseguindo argumentar com ele, provar para ele por que aquilo era errado. E eu fiz ele decorar um versículo, que é 1 Coríntios 15:33. Está até no Instagram dele, depois se você for lá ver, você vai achar até bonitinho, porque ele estava ascendente, ele pequititinho, ele falando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Por que está na Bíblia? Sem querer, Deus colocou lá. Não, isso é um alerta. Quem não te puxa para Deus, está te puxando para o abismo. Tem uma máxima no mundo empreendedor que diz assim: seja o menor na mesa que você escolhe assentar. Por quê? Porque aqueles leões ali, aqueles homens e mulheres poderosos vão puxar sua cabeça para cima. E você vai se sentir pressionado, senão eles vão te tirar daquela mesa. Você não vai poder ficar ali. Aqui está dizendo: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Não. Quem eu tenho escolhido para caminhar comigo? Agora versículo 7. Aqui é um povo que foi influenciado uns pelos outros. Você vai ver que lá na frente, no texto aqui, no capítulo 4, que as mulheres ricas, hedonistas, insaciáveis, faziam do seu marido, cada uma com seu respectivo marido, escravos, para que eles fossem buscar o melhor vinho, trabalhar e trazer para elas e servirem elas como se fossem deusas.
E os caras cegos e as mulheres cegas, influenciando uns aos outros para profanar o sagrado. Cresci ouvindo meu pai dizer uma coisa para mim: Daniela, minha filha, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Olha aqui para mim, o meu filho Davi e a minha filha Manuela, eles têm crianças que eles são proibidos de ter amizade. Eu chamo assim, ó, vem cá. Olho na altura deles, assim, no olho deles, e falo assim: fulano de tal, você está proibido de ter amizade com essa pessoa. Você entendeu? Você vai tratar mal? Não, mãe. Você vai responder mal? Não, mãe. Você vai negar ajuda se precisar? Não, mãe. Você pode ser amigo dessa pessoa? Não, mãe. Ok, se for, você tá de castigo. Tchau, pode ir. Por quê? Porque eu, como mãe, não tenho compromisso com o prazer momentâneo do meu filho, eu tenho compromisso com o futuro dele. Ele pode me desobedecer, sim ou não? Sim! Mas ele já está alertado à consequência disso. Deus faz isso com a gente, porque Ele é nosso Pai. A gente não chama Ele de Pai de graça. Ele é Pai. Ele chama e alerta. Vem cá, vai acontecer assim, 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 se você não corrigir isso. Entendeu? Entendi, sim Senhor, sim Senhor. Aí você vai lá e faz errado? Agora vai vir a consequência, eu te avisei. Agora vem, versículo 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Quando Deus vai abrir um portal no reino dele, porque o reino dos céus, ele tem vários portais. Quando ele vai abrir o portal da cura, ele avisa os profetas, para que os profetas que lideram o povo atentem o povo ao mover de Deus. Quando Deus vai abrir um portal de restituição, Ele avisa os profetas, para que os profetas deem condição do povo, dar condição a Deus para Deus agir. Toda vez que o povo de Israel se encontrava numa situação difícil, Deus mandava uma resposta através de quem? Do profeta. Por quê? Porque o profeta lidera o povo. Você quer uma influência maior para um povo, para uma sociedade, senão um pastor, um líder da igreja? Mas tem muitos aí, ó, que se vestem de cordeiros, de ovelhas, mas são lobos vestidos de cordeiro. E o que acontece? Eles estão levando as massas para o abismo, porque o caminho largo não prega sacrifício, não prega a Bíblia, pinçam a Bíblia como se fossem comida, escolhem o que é fácil para ensinar, porque eu não vou ensinar o difícil, senão eles não vão ficar na igreja. Eu vou bajular, eu vou mimar, e Deus faz isso? Não, Deus não faz isso. E aí o povo fica doente, não recebe, vive uma vida miserável. Por quê? Porque vive uma farsa. Então Deus revela antes. Deus vai abrir um portal de justiça, como Ele vai abrir aqui em Amós. Eu vou abrir um portal de justiça e vou ser severo. Estou avisando. Em um capítulo, no capítulo 4, Ele fala 5 vezes: vocês não querem me ouvir. Eu estou falando por meio do profeta Amós, vocês não querem me ouvir. E o povo de Israel escolheu não se arrepender, não se voltar para Deus. E o que aconteceu? O que Deus falou que Ele iria fazer, Ele fez. Foi Deus que trouxe a desgraça. O que é desgraça? Retirou a graça, retirou a glória, retirou o cuidado, retirou o zelo. E aí começaram a penar. Por isso que tem frases, o mundo tem frases que revelam muito a Bíblia. Que diz, por exemplo, só dá valor quando perde. Né? Não tem essa frase aí dos tolos? Só dá valor quando perde. Quem que fez isso? Vamos lembrar um aqui rapidinho, que eu preguei recentemente. O povo de Israel no deserto, quando vivia o livramento de Deus e a proteção de Deus, começou a blasfemar contra Deus, começou a criticar Deus, começou a botar defeito na liderança de Deus. E o que aconteceu com a ingratidão deles? Deus simplesmente retirou o cuidado que Ele tinha, a proteção que Ele dava. E as cobras que sempre estiveram ali no deserto começaram a picar o povo morrer. E Deus falou para Moisés: pega o seu cajado e levanta ele, que como uma serpente ele vai virar. E só quem olhar, quem se humilhar, quem se arrepender e desesperadamente vir sofrendo,
falar, pelo amor de Deus, eu não quero morrer, vai ter que se humilhar e olhar para a cobra de Moisés, que é o cajado, para poder receber o antídoto. O antídoto vai estar no cajado, que vai virar uma cobra. Porque eu domino as cobras, eu domino o mundo, eu sou o Senhor. A gente não pode esquecer disso. Então, ele está dizendo, eu aviso. Quando eu vou abrir um portal de poder na terra, eu aviso os profetas. Isso é para tudo, isso é para cura, para restituição, isso é para ressurreição. Eu vou restituir o que se perdeu, eu vou ressuscitar o que morreu, eu vou curar o que foi adoecido, eu vou libertar o que está escravo. Ele avisa os profetas. Por isso que tem as campanhas, porque a campanha é uma preparação do povo para receber o que Deus vai abrir como um portal no céu de poder. Está explodindo a cabeça? Está entendendo? O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito, reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Palavra de Deus. Feche os seus olhos. Ó Espírito do Deus vivo de Israel, a tua palavra é luz que guia a nossa vida, os nossos passos, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Que um temor reverencial pelo Senhor domine o nosso ser, para que nos detalhes venhamos tratar o sagrado como sagrado, com humildade venhamos nos converter verdadeiramente àquilo que devemos estar debaixo dessa liderança, desse poder, desse governo do reino dos céus na terra. Pai, nós somos os maiores influenciadores do povo que o Senhor nos confiou. O líder é o maior influenciador do povo. Se eu não transbordo uma fé viva, genuína, verdadeira, se eu não transbordo um temor reverencial, uma integridade, como é que o meu povo vai ser assim? Ajuda-me, Espírito Santo, a ser esse servo bom e fiel. Fiel. Ajuda-me. Ajuda este teu servo aqui, neste devocional, a ser este servo bom e fiel. Para que o Senhor tenha prazer nas obras das nossas mãos. Para que o Senhor tenha prazer naquilo que o Senhor nos confiou. Para que possamos fazer crescer aquilo que o Senhor nos confiou, com temor e tremor. Em nome de Jesus, Pai. Revela-nos a tua palavra e nos guie. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Agora você vai ler comigo Amós 4. Aqui 5 vezes nesse capítulo Deus diz: não vos convertestes a mim, por isso você vai sofrer. A gente fala assim, Deus não dá sofrimento para ninguém, não dá mesmo não. Aqui ele deixa claro o seguinte: eu vou ser obrigado por você a botar todo tipo de desgraça na sua vida. Sabe por quê? Porque você escolheu ser rebelde, você escolheu ser desobediente, você escolheu esse caminho para você. Por isso que eu falo que a Bíblia, para mim, para minha fé, simples, porque eu entendo as coisas simples, eu, Daniel, resume em João 3,16, que é o cristianismo, a base, e resume em de Deus não se zomba. Por quê? A minha vida com Deus, quem determina não é Deus, gente, sou eu. Os resultados da minha vida, quem determina não é Deus, sou eu. Deus está dizendo aqui o seguinte: vai vir tudo quanto é maldição e desgraça na sua vida. Sabe por quê? Por culpa sua. Você me obrigou a mostrar esse lado meu de justiça. Porque Ele é todo justo, Ele é todo misericordioso. Só os misericordiosos alcançarão misericórdia, mas Ele também é todo justo. Eu vou encerrar essa mensagem hoje lendo para você: ao fiel te revelas fiel. O salmista escreveu isso assim,
claramente. E isso massacra essa religiosidade vazia, sem Deus, esse cristianismo sem Cristo, sem sacrifício, essa fraude. Não me fale de amor sem sacrifício, não me fale de cristianismo sem sacrifício, não me fale de fé sem sacrifício. Amós 4. Olha, Deus avisou. Deus alertou. Aí você olha e fala assim: Deus não dá sofrimento para ninguém. Deus não dá não, por vontade dele não. Deus criou o inferno para o diabo e os anjos decaídos. Mas muita gente vai para o inferno. Por quê? Contrariando a vontade de Deus, o que a maioria das pessoas fazem. Elas escolhem não obedecer, desprezar. E sem o sofrimento, hoje ninguém lembraria de Deus. A verdade é essa. Vamos tirar a hipocrisia, vamos? Você sabe o que te mantém dentro da casa de Deus? Eu sou a primeira. Sabe o que me mantém na casa de Deus? Cada dia da minha vida. Nunca, desde o dia que eu nasci, estive fora do reino dos céus. Nunca. Nunca. O que me mantém aqui dentro? O amor? O temor, é o medo. Por isso que o apóstolo fala: a maior pregação que existe no mundo não é essa aqui da apóstola, do apóstolo sua, da Bíblia, dos apóstolos da igreja primitiva. Não. A maior pregação que existe no mundo, desde que o mundo é mundo, se chama sofrimento. E Deus deixa. Sofre mesmo! Para ver se assim você me reconhece como Senhor e vem me obedecer. Por isso que tem coisas que a gente diz no santuário, simples, né? Porque o simples é fácil de entender. Pega rápido. Que é o quê? Só a bênção na linha da... Há todas as bênçãos na linha da obediência. Todas. Mas também há todas as maldições na linha da desobediência. Versículo, capítulo 4, vamos estudar. Israel manteve-se rebelde. Obediência é uma escolha, rebeldia é uma escolha. Ser ovelha é uma escolha, ser bode é uma escolha. Ser anjo de luz, querubim mais lindo e brilhante do céu é uma escolha. Que foi derrubada para nunca mais ter volta por uma outra escolha, o oposto, o extremo. Que é querer ser igual a Deus. Virar o diabo e Satanás. Nunca mais tem conserto. Tem coisa que não tem mais conserto. Como diz meu pai, é espelho quebrado. Por mais que você colhe, não tem mais conserto. Vamos lá. Amós capítulo 4. Ouçam esta palavra, vocês vacas de Bazã. Essas vacas de Bazã aqui, que o profeta Amós se refere, são essas mulheres ricas, hedonistas, que manipulavam a população, os seus respectivos maridos, para servi-las como deusas, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles, os senhores deles são os maridos respectivos delas, cada uma com o seu: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade: certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, ou seja, como escravos, né? Porque na Síria, nessa época, eles eram conhecidos porque eles cravavam ganchos nas bochechas, nas orelhas, nos braços e grudavam um escravo no outro com ganchos. E Deus está dizendo: isso vai acontecer com vocês, tá? Vou deixar. Na verdade, aqui ele não diz que vai deixar, naquele ele diz que ele vai fazer. Deus, olha como é grave. De Deus não se zomba, gente. De Deus não se zomba. E os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Deus está dizendo aqui na boca do profeta em um tom de ironia.
Vai, peca mais, faz mais isso, continua no caminho errado, continua fazendo errado. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, sem temor algum. Você está achando que você compra a Deus? Você está achando que você pode viver uma vida podre, fazer um negócio todo errado, e depois você vai lá e dá um sacrifício e compra a Deus? Se o seu coração não estiver rendido, se o primeiro a ser colocado no gasofilácio for seu coração, não adianta. Os seus dízimos no terceiro dia, ou seja, exagera no dízimo, vai fazendo, faz com as mãos e deixa o coração longe de Deus. Queima o pão fermentado, ou seja, vocês estão fazendo aquilo que é proibido pela minha lei. Vocês estão servindo o pão com fermento. Fermento é mentira, essa é a vida de vocês, uma mentira. Como oferta de gratidão e proclamam em toda parte suas ofertas voluntárias, anunciem nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer. Vocês gostam de me desobedecer e sair contando vantagem para os outros. Isso, continua, você está preparando a sua desgraça. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios, dentes limpos, né? O que é isso? Fome? Foi eu mesmo, Senhor, que dei fome para vocês. Em cada cidade, falta de alimento em todo lugar. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Escuta aqui, profeta, tem gente que vai morrer de sofrer e vai morrer. Porque se recusa a se voltar para Deus. A soberba dela, a altivez dela faz ela querer ser igual a Deus. Eu não preciso disso. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de sacrifício, eu não preciso de revelação, eu não preciso. E você vai assistir ela se lascar. Por quê? Porque a altivez, a astúcia, o engano, ele vem de forma sutil pelo inimigo para roubar a mente e os corações das pessoas. E aqui estava acontecendo isso e Deus estava alertando. Só nesse capítulo aqui, 5 vezes, Deus falou isso aqui, ó. Mesmo assim, com todo esse sofrimento que eu trouxe para vocês, para o sofrimento te empurrar para dentro do santuário para mim, mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva. Foi eu, não foi acaso, foi eu. Esse sol escaldante, esse calor aí, foi Deus, tudo é Deus. Você acha que está fora do governo? A pandemia, você acha que não foi Deus? Coisa do capeta, de Deus. Coisa de Deus. Porque nessa hora se revela o fiel. Não, mas apóstolo, foi terrível. Como é que a senhora fala uma coisa dessa? Que absurdo falar um negócio desse. Foi difícil, mas nós estamos aqui sustentados pela destra vitoriosa de Deus. Remanescente, sol inabalável permanece. Deus diz isso, de tempos em tempos eu vou sacudir para que sol inabalável permaneça. Então ele está alertando. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, a outra não teve, secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água sem matar a sede. E mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Deus quer almas. Alguém disse que seria fácil? Porque tem esses aqui, ó, desse grupo, que está sofrendo, está gemendo, está morrendo de sofrer. Deus está alertando, e a pessoa insiste. Rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. Muitas vezes, versículo 9, castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, coisa que destrói a vinha. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Isso me causa um temor. Causa temor em mais alguém aqui? Diga amém. Versículo 10. Enviei pragas contra vocês. Quem enviou foi Deus. Como fiz no Egito. As pragas do Egito, quem enviou foi Deus. Deus não dá sofrimento para ninguém, mas Ele envia a consequência.
Os seus caminhos te levaram. A Bíblia diz muito isso. Os seus caminhos te levaram. O resultado da sua vida, os seus caminhos te levaram. Suas escolhas te levaram. Lide com isso. Você não pode reclamar na colheita. Você tem que verificar sua semeadura. Oh, meu Deus. Matei os jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel. E porque eu farei isso com vocês, com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Prepara, porque você vai ter que colher fruto das suas escolhas. Aqui tem muitos sentidos para a nossa fé, para a nossa vida. Você está pronto para colher o que você plantou? Você está pronto para prestar conta a Deus? Você está pronto para encontrar-se com o seu Senhor, como Ele mandou Israel se preparar? Eu te dei uma igreja para você cuidar. Eu quero alma. Você sabe o que eu quero? Está claro. Por que você não foi atrás? Ah, porque tem aqueles que querem sofrer. Sofre, quer continuar sofrendo. E aí você parou nesse. Você não foi atrás de quem está clamando socorro e não tem encontrado esperança? Você é a esperança. Você é a melhor boa notícia que essa pessoa vai ter. Você é a resposta que eu tenho para ela. E aí você fica parado, de braço cruzado. Por que você não foi atrás de alma? Sabe que eu quero alma, por que você não me deu alma? Deus vai te perguntar isso, irmão. E aí, você vai responder o quê? Então, eu fui num grupo de pessoas, mas aquele povo ali não queria não, aquele povo queria sofrer. E você largou para lá? E você desistiu por causa desse grupo de pessoas? Aquele que forma os montes cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Por isso que eu digo uma coisa: quem teme a Deus não teme mais nada. Porque como é que você lê uma escritura dessa e não pela de medo de Deus? Capítulo 5, versículo 13 e 14 diz assim: por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Você não bate boca com quem não quer ser ajudado. Igual essa história aí, que eu fiquei com uma vergonha, até arrepiei de vergonha. Vou pro carnaval para pregar o evangelho do Senhor. Vamos dar uma olhadinha nessa roupa. Depois de curtir, você vai dar uma pregadinha, né? Entendi. Profanam o sagrado. Perderam a reverência do sagrado. E Deus condena isso severamente. O homem mudou, Deus não. O mundo modernizou, Deus não. O evangelho não. Você quer falar para mim de cristianismo sem cruz? Sem sacrifício? Sem pôr Deus no lugar de Senhor? Sem negar a si mesmo? Aqui ele fala do prudente diante de uma situação dessa, que se comporta de uma forma diferente dos outros. Por quê? Porque cada um é um diante de Deus. Deus não trata a massa. Você não é mais um na multidão. Cada um é um. Por isso que eu estou batendo tanto no jejum. Desde o dia que o apóstolo corrigiu e falou: o jejum, cada um vai entregar o seu. Deus trata o indivíduo. Não se discute fé. Por quê? Porque fé é certeza. Fé é convicção. Você já tentou mudar a opinião de uma pessoa que está convicta? Convicção. Não se discute. Se você entrar na internet, você vai ver milhares de pessoas me arrebentando de xingar, pegando pelo em ovo, sabe? Para poder me arrebentar na internet.
Mas é muito. Essa semana mesmo saiu mais uns vídeos aí me xingando, tá doidado. O que é isso? Sacerdotes do inferno. Se incomoda? O inferno incomoda. Por quê? Porque quando a gente conduz a pessoa na verdade da palavra de Deus, que é um caminho que exige renúncias e sacrifício, mas que leva à vida eterna e é o único caminho, um caminho de retidão, de verdade, de prática, não seja só ouvinte, mas praticando a palavra de Deus, o inferno explode de ódio. Por quê? Porque ele sabe que não vai ter vez para ele. Eu recebi ontem, a Rayane me mandou, a missionária Rayane me mandou uma mensagem pelo meu Instagram de uma moça que trabalhou na obra e que saiu, depois ganhou neném, foi caçar uma igreja moderninha para ela ser moderninha com o maridinho dela, o filhinho dela. Tá lá na igreja, do outro lá em São Paulo. E o moço desesperado atrás de mim. Por quê? Ela só ouve a apóstola. Ela manifesta demônio, ela está perturbada. Coitado do cara. Cara sério, moça séria. Nenenzinha, coisa mais linda. Totalmente perturbado. Dentro de uma igreja, hein? O povo está caçando igreja forte, porque igreja fraca tem aos montes. Sacerdócio corrompido, profanando o sagrado, provando a palavra como quem prova a comida, só faz o fácil. Por quê? Porque o difícil não precisa, é tão antipático, né? Pregar sacrifício, né? Não vou mexer com isso não, gente. Né? De Deus não se zomba. Busquem o bem, versículo 14, não o mal, para que tenham vida. Tudo isso aqui, o povo de Israel já tinha ouvido Deus falar. Lá em Deuteronômio, se você for lá em Deuteronômio, você vai ver Deus falando, é assim, assim, assim o certo. Se fizer errado, vai dar esse resultado. Então escolham a vida e não a morte. Agora vai. E aí eles obedeciam em umas partes, nos dízimos, nas ofertas, nos holocaustos, mas desobedeciam numa conduta, desobedeciam no coração, desobedeciam, não eram íntegros. Perdeu a reverência, perdeu tudo. Fala isso, perdeu a reverência, perdeu tudo. Se coloque de pé no seu lugar. Se prepare para se apresentar a Deus. Na verdade, de pé, eu quero ler com você para encerrar aqui, ó, o Salmo que eu prometi que eu ia ler. Depois dessa torar o cajado, a gente tem que ter uma esperança, né? Deixa eu dar uma gota de esperança aqui no Salmo 18. Mas é sério. Nó, perco até o fôlego, minha boca fica até seca. Dá vontade de correr para o altar e ficar aqui o tempo todo, ninguém me tirar daqui, ficar aqui. Salmo 18, 20 ao 35. Olha o que Davi escreveu. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Por isso que essa conversa de que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe da sua dor. Você não precisa ir no Monte Manaim sacrificar para ser curado. Você pode ser curado aí mesmo. Além de onipresente, onisciente, onipotente, Ele é absoluto em tudo que Ele é. Ele é absolutamente justo. Ele é absolutamente fiel. Ele é absolutamente reto. Ele é absolutamente justo na sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Você quer provar a fidelidade de Deus na sua vida? Pratica a palavra. Você tem que se alinhar com Deus. Fora da linha da obediência, fora da linha da palavra de Deus praticada, você não vai receber. Pode espernear, ó Israel, você não vai receber. Olha o que Davi falou. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pureza! Não fala de mãos limpas, fala de coração puro.
Quem tem as mãos limpas, o coração puro é que vê a obra de Deus sendo Deus recompensando as suas obras, né? A pureza vem do coração. As mãos limpas vêm de uma obra sincera, de uma obra íntegra de coração. Versículo 21. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Essa palavra é para a igreja, mas é também para você, pastor, que fica se comparando com qualquer outra pessoa, ao invés de ser focado na missão que Deus te chamou e te incumbiu. Fica se comparando com os outros, fica deixando o diabo como a serpente na internet, te iludindo, te ludibriando, te seduzindo. Tudo que Deus te deu não é bom, não. Bom é aquele ali que Ele falou, não mexe. Aí você vai naquele, porque a carne não aguenta, né? Não dá para controlar. Pois Davi falou, eu segui os caminhos do Senhor e não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Ou seja, eu esmurro a minha carne, mas eu obrigo ela a ser obediente a Cristo. O apóstolo Paulo falou isso, eu faço meu pensamento cativo, eu pego ele, prendo ele, tranco e jogo a chave fora, se esse pensamento não for de Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Ou seja, um homem justo. Deus, tudo que coube a mim fazer eu fiz, com retidão, com sinceridade. Me prova, Deus, som do meu coração. Olha, se eu errei, foi tentando acertar, foi em intenção de obedecer, porque olha, o senhor pode olhar, foi sincero. Eu sou uma cara só, eu sou um só. Não tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, ele repete, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel. Deus é fiel. Vou fazer bagunça com a vida, que Deus é fiel. Sim ou não? Não. Marca isso aí, irmão. Ao fiel te revelas fiel. Ele não vai revelar a fidelidade dele na vida do infiel, porque ele é justo e ele é fiel. Você não trata com fidelidade um infiel. Ele permanece fiel à sua palavra. Se você for infiel, Deus continua sendo fiel, mas ele não vai revelar a fidelidade dele na sua vida, porque ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro. Quem que manda nesse relacionamento, meu pai? Eu. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que obriga Deus a castigá-lo. Deus não dá castigo. Deus não é ruim, Deus é bom. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é generoso, galardoador dos que o buscam. Ele é tremendo, mas Ele é fiel. O que você semear, você vai colher. Ele te avisou. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Altivez do coração. O teu coração te enganou, diz a Bíblia. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. É Ele que mantém a minha vida acesa, a minha luz acesa, a minha lâmpada acesa. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Hoje nós vamos fazer essa oração, Bispa Gabriela, com os pastores. Deus, transforma em luz as minhas trevas. Eu não quero, eu não aceito, eu me recuso a não ser absolutamente como o Senhor é, íntegro. No altar, na minha vida, na minha carreira ministerial, na liderança do povo que o Senhor me confiou, no pastorado. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Aleluia. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor?
E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória e a tua mão direita, Jesus Cristo, me sustém. Desces ao meu encontro para me exaltar. Aleluia! Reino dos Céus, uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo.